Muito bem, então vamos aqui para o segundo exercício, no caso do Flutter Infra. Quando acontece um erro, é impossível continuar usando aquela tela. Necessário refrescar a tela para que a mesma fique desvinculada da tela de erro exibida. Então, deixa eu mostrar para você o que acontece. Olha, eu vou entrar aqui nos cadastros, eu não estou com nenhum servidor rodando. Vou entrar em pessoa. Daí eu parei aqui, ó, na pessoa lista page. Deixa eu executar de novo aqui. Ele volta na pessoa lista page porque ele foi lá na view model e como ele está sem conexão com o banco, ele retornou um erro aqui, olha, tá? O objeto JSON erro está preenchido. Vou executar de novo e aí ele apresenta o erro para a gente, tá bom? Se eu voltar aqui, tentar entrar em pessoa de novo, ele vai verificar se o objeto JSON erro é diferente de nulo. Daí, como ele já acha o objeto JSON erro diferente de nulo aqui, ele novamente exibe a mensagem de erro para o usuário, tá? O que eu vou fazer aqui agora é executar o servidor do Delphi, tá? E vou tentar entrar de novo na tela da pessoa, mas agora com o servidor em execução. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Normalmente é para ele exibir os dados da pessoa, já que o servidor agora está operando, tá bom? Então vou entrar aqui em pessoa, vamos ver o que é que vai acontecer. Ele parou aqui, ó, e ele ainda está encontrando o objeto JSON erro, ó, aquele anterior lá, ele não foi limpo ainda da memória, tá? Por conta disso, ele vem aqui e exibe o erro de novo. Então, esse é o problema que está acontecendo aqui, ó. Quando acontece um erro, é impossível continuar usando aquela tela, necessário refrescar a tela para que a mesma fique desvinculada da tela de erro exibida. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Muito bem, então deixa eu parar aqui esse cara. Eu vou mostrar para você o que eu fiz na tela do banco lista page, tá? Na tela do banco lista page, eu criei um método chamado limpa erro, tá? Esse método aqui é novo e a gente vai ter que colocar esse método em todas as páginas de lista, tá bom? O que é que esse método faz? Ele simplesmente passa o objeto JSON erro para nulo, tá? Então tem que ter um momento aqui, depois que a gente já sabe que o erro aconteceu, que eu tenho que chamar esse método aqui. Onde é que eu vou fazer isso? Quando eu finalizar o build, não pode ser quando eu finalizar o build, não vai dar certo, porque quando eu finalizar o build, né, ele já tem passado pelo momento de exibir a tela de erro, que é aqui, ó. Posso fazer isso no init state? Também não posso fazer no init state, porque o init state é chamado antes do método build, tá? Tem outro método que nós usamos anteriormente para ele ser chamado depois do build, mas também não vai dar certo, porque quando ele passa pelo build, dentro do build ele já verifica se o objeto JSON erro é diferente de nulo. Então eu tenho que achar uma forma, uma maneira de limpar, de chamar esse limpa erro. Sabe onde é que vai ser? Vai ser dentro da tela de erro, tá? Então, quando eu chamar aqui a tela de erro, ó, erro page, eu vou passar o objeto JSON erro, tá bom? Mas eu também vou passar a função limpa erro para lá, tá? Então, a tela erro page agora, houve uma alteração nela. Ela, além de estar recebendo o objeto JSON erro, ela, até aqui, ó, estava implementada anteriormente. O que eu fiz foi colocar isso aqui agora. Limpa erro callback. Estou recebendo uma função que eu vou chamar daqui de dentro, tá bom? Então eu coloco essa limpa erro callback aqui, ó, é uma função. E aqui bem no começo, eu já chamo ela, tá? Quando eu vou construir a página de erro, eu já chamo a limpa erro callback. O que é que ela faz então? Ela vai na janela que chamou a página de erro, nesse caso aqui que eu vou mostrar para você, a janela de banco, vai chamar a limpa erro callback, chama a limpa erro, o método limpa erro, vou pressionar F12. E o que é que faz o método limpa erro? Ele passa o objeto JSON erro para nulo, tá? Então eu vou executar a aplicação, daí nós vamos testar sem o servidor, primeiramente, para a gente ver. Daí ele vai apresentar o erro para a gente
A gente vai executar o servidor, aí você vai ver que ele vai passar por aqui, ó, depois que ele entrar no erro, e vai limpar o erro. Quando ele entrar novamente na tela do banco, né, esse objeto de erro vai estar nulo. Como o objeto de erro vai estar nulo, ele vai entrar aqui para consultar a lista de novo. Como o servidor vai estar no ar, ele vai consultar a lista e vai apresentar a lista para a gente, tá? Pronto, vou entrar aqui então cadastros, vamos entrar no cadastro do banco dessa vez, para a gente fazer esse teste. Daí o servidor está fora do ar, ele parou aqui, ó. Vou executar simplesmente. Ele voltou aqui de novo. Veja lá, ó, voltou com um retorno de JSON erro, tá? O objeto está preenchido. O que é que vai acontecer? Ele vai mostrar a mensagem de erro para a gente. Mas lá na mensagem de erro, eu chamei a função para ele limpar o erro, tá? Então, eu executo, ele mostra o erro, eu volto aqui, entro no banco de novo, ainda com o servidor fora do ar. Veja que agora o objeto JSON erro está nulo, tá? Por conta disso, ele vai no servidor de novo para fazer a consulta, né? Aí retorna o erro, porque o servidor ainda continua fora do ar, tá? Ele limpa de novo o objeto JSON erro e exibe de novo a mensagem de erro para mim. Agora eu vou executar o servidor. Pronto, servidor executado. Vou entrar no banco. Ele para aqui, ó, o objeto JSON erro está nulo, então ele foi lá no banco, fez a consulta, voltou aqui, ó, o objeto JSON erro nulo e a lista de banco está lá com 50 itens. E aí ele exibiu para a gente, tá? Então acabou esse problema que nós tínhamos aqui. Vou marcar isso aqui então como se tivesse ok. O que é que a gente precisa fazer então? Precisamos alterar todas as listas pages, né? Para a gente enviar. Bom, primeiro ele tem que ter a limpa erro no lista page, tá bom? Ele tem que limpar o objeto JSON erro daquele específico view model, tá? Então não pode ser algo genérico. E na hora de chamar o objeto JSON erro, a erro page, eu tenho que passar essa função de callback para ela, tá? Então eu tenho que alterar as listas pages para fazer isso daqui e tenho que alterar o gerador de código para gerar a lista page dessa forma aqui, tá bom?